Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 21, do versículo 5 ao 11, diz assim a palavra do Senhor. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então Jesus disse: Vedes essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá? E quando essas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu. E também chegou a hora, não os sigais. Quando ouvides falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Amém? Em Mateus 24, 27 diz assim: Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. O outro versículo em Mateus 24, 33 diz: Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. Por que eu comecei a preparar essa palavra? Porque nesses dias a internet está sendo bombardeada de que o fim do mundo está muito próximo. Pode ser que aconteça agora no final de setembro. E o pastor Marcos, inclusive, pregou sobre isso, para não se ater a esses eventos. Porque muitos têm falado sobre isso. Se você entrar na internet, no YouTube, tem muitos vídeos que falam sobre isso. Algumas especulações sobre o final de setembro agora, sobre o final desse mês. E eu comecei a me questionar a respeito disso. Mas a palavra de Deus afirma que o dia e a hora ninguém sabe. Ninguém sabe o dia e a hora que isso vai acontecer. Somente o Pai. E agora Jesus, é claro. Jesus, quando ele falou isso, ele não tinha ele não tinha subido aos céus ainda. Então ele estava 100% homem ainda. É claro que hoje ele já sabe o dia, já sabe a hora, já sabe o momento exato em que a igreja será arrebatada. Mas essa data, essas previsões, vai ser dia 22 de setembro ao meio-dia. Vai ser dia 23 de setembro ao meio-dia e tal, algumas previsões na internet. Isso não tem base bíblica, porque o dia e a hora ninguém sabe. Mas existe uma coisa na palavra de Deus que são os sinais, as profecias. E as profecias elas vão se cumprindo ao longo da história. O interessante é que a profecia ela se cumpre, depois ela se cumpre novamente. O grande mistério da vinda de Jesus é que o tempo em que demora para uma profecia se cumprir, ela se cumprir novamente, ela vai reduzindo o tempo dos acontecimentos. Então os acontecimentos eles vão reduzindo o espaço de tempo entre um e outro evento. E isso realmente está acontecendo. O espaço entre o acontecimento, a profecia e a outra, o tempo está sendo reduzido. Lá em Mateus 24, 7, também está escrito o seguinte: Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Um ponto que eu quero tratar aqui é a questão do terremoto. Por quê? Muitos falam assim: vai ser economia mundial que vai quebrar. Vai ser dividido o mundo em 10 reinos e tal. Existe até um mapa dos 10 reinos do mundo. Vai acontecer isso nos Estados Unidos, vai acontecer isso aqui e acolá. A palavra de Deus nos diz o seguinte: que nação contra nação vai se levantar mesmo e tal, vai ter fome e peste, terremotos em vários lugares. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilência. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu, Lucas 21, 11. O que a palavra de Deus nos mostra é que haverá muitos sinais. E os sinais Deus usa a natureza. Deus não precisa usar o homem. Deus não precisa usar a economia. A economia vai quebrar, o mundo vai quebrar por manifestação do homem pecado. Vai sim. Só que isso vai ser pós-arrebatamento. Então eu não quero estar aqui para ver isso. Eu quero ter subido antes. E se subir só 3, eu sou 1. Cadê os outros 2? Glória a Deus, a disputa está grande. Amém. Que bom. Então, Deus usa os sinais da própria natureza. Deus usa os sinais no céu.
Deus usa o sol, Deus usa a lua, porque Ele colocou esses astros como para marcar estações e sinais também, está escrito na palavra dele. Então Ele usa a própria natureza para avisar, olha, o fim se aproxima. E um deles é o terremoto. Olha a evolução de erupções vulcânicas e terremotos no mundo. Olha que interessante. Do ano 1000 ao ano 1800 foram 21 erupções e tremores, né? De 1800 a 1900, 18. De 1900 a 1950, pode ver que em 800 anos foram 21. Depois em apenas 100 anos, 18. Depois em 50 anos, 33. Depois em 41 anos, 93. E agora de 91 a 2004, o registro mostra mais de 300 erupções vulcânicas e terremotos. Não é interessante? Isso é registro científico. Isso eu não estou tirando atrás da orelha, não. Isso você entra lá no ICPA, lá, que é o órgão que mede os tremores de terra e erupções vulcânicas, está lá o registro e está lá o gráfico, para vocês verem, pode passar. Está aí o gráfico. Olha lá, ó. Aqui mostra o gráfico de 1611, que tinha toda a tecnologia para marcar os registros sísmicos e as erupções, até aqui 2014. Olha como aumentou a quantidade de terremoto no mundo e a quantidade de erupção vulcânica. E a gente acabou de ler que em Lucas 21:11, e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências e tal. Então, um dos sinais que Deus usa, que é a própria natureza avisando que o fim está próximo, são os terremotos, são as erupções vulcânicas. E a gente vê como isso tem crescido ao redor do mundo. Cresceu e cresceu assustadoramente. Cresceu muito. Então, esse é um sinal. O que eu falei? Que os sinais eles se manifestam e vão se abreviando. Ou seja, acontecia um, depois de 50 anos acontecia outro. Acontecia um grande tremor lá na Indonésia, depois de 100 anos acontecia um no Japão. Agora só em apenas 4 anos, em uma década, em apenas 10 anos foram 300 que aconteceram. Então é muita coisa, é muito evento acontecendo muito próximo. Então a gente vê, olha, a palavra de Deus diz, né? Olha para a figueira, porque quando a figueira vai florescendo, o fruto já está muito próximo. Ou seja, a árvore está lá, a natureza está lá. Só que à medida que a flor vai se desabrochando e vai vindo o fruto, está muito próximo do figo brotar. Então, quando os eventos vão acontecer, a gente tem que prestar atenção para eles. Outra coisa são asteroides. Por quê? Porque a palavra de Deus em Lucas 21:11 fala sobre os grandes sinais no céu. E haverá grandes lugares, grandes terremotos e fomes pestilências, que a gente já leu. Haverá também grandes coisas espantosas e grandes sinais no céu. Esse aí é aquele asteroide que desfragmentou no céu da Rússia e o ano passado. Esse ano, semana atrasada, teve mais um, né? Que passou no céu da Índia e deu também um grande clarão. Esse asteroide aí, quando ele caiu, passou pelo céu da Rússia o ano passado, ele feriu mais de 1000 pessoas, só porque passou um cometa, né? Um asteroide. Ele desfragmenta por causa da velocidade dele, passa na atmosfera. A velocidade dele foi de 54 mil quilômetros por hora, né? E aí quando ele passa na atmosfera, ele pega fogo, né? Estoura, dá um estouro, e a explosão era como se fosse uma bomba atômica. Isso porque era um asteroidezinho, né? Pequenininho, não era grande coisa não. Não era pedrinha muito grande não. E olha que interessante, aí você fala assim, isso é sensacionalismo, mas vamos lá, olha o Bonner falando. Você talvez nem tenha tomado conhecimento disso, mas nas últimas semanas, astrônomos do mundo todo andaram de olhos bem abertos acompanhando o movimento de asteroides que se aproximaram da Terra. E é um trabalho constante da NASA e de outras agências espaciais, a avaliação dos riscos dessa aproximação. A cada dia, uma nova mensagem vinda do espaço. Desde o início do mês, nada menos que 39 asteroides grandes se aproximaram da Terra. Um deles, com quase 100 metros de diâmetro, chegou a apenas 4,5 vezes a distância que separa a Terra da Lua, bem perto para os padrões espaciais. Outro asteroide, com o triplo do tamanho, também chamou a atenção. Passou a 8 vezes a distância entre a Terra e a Lua. Há um ano, um meteoro muito menor se despedaçou sobre a cidade russa de Chelyabinsk, destruindo casas e ferindo mais de 1.500 pessoas. A bola de fogo alimentou o temor de um dia... Então a gente vê sinais no céu.
vemos asteroides chegando. Poxa, antigamente não tinha isso, né? E isso não era tão difundido assim. E acontecia uma vez ou outra, é claro, estrelas cadentes são pequenas. Na verdade, quando a gente olha para o céu e vê aquelas estrelas cadentes passando à noite, é grãozinho de areia. Quando passa na atmosfera e pega fogo. É um grãozinho de areia. Só que quando passa uma pedrinha maior, acontece isso que aconteceu na Rússia. Engraçado, isso era raro de acontecer. Agora, o próprio Jornal Nacional mostrando que apenas no mês de abril, 39 passaram muito próximos à Terra, né? Então, o que é isso? Sinais no céu. Eu vejo claramente sinais no céu. Outros sinais têm aparecido, né? Esse mês passado, só... Está dentro da minha mochila. Só semana passada eu imprimi 5 notícias falando sobre aparições de OVNIs. Notícias diferentes, OVNIs diferentes de diferentes lugares. Só semana passada, né? Que o cara viu o OVNI em tal lugar, viu um disco voador, que não sei o que e tal. É claro que a gente não crê que existe vida extraterrestre. Na verdade existe, mas é espiritualmente, né? Não é física. Mas essas aparições são o quê? São sinais no céu. Então os sinais no céu eles estão se cumprindo. Então a gente vê pessoal tirando foto, filmando, onde viram naves e tal. Ali tem algumas imagens que eles tiraram do céu pelo celular e tudo. Então a gente vê os sinais se cumprindo. E na verdade é uma preparação, né? Quando a igreja for arrebatada, a gente sabe quem vão ser os culpados, né? Os coitados ET que nem existe. Vai ser culpado do arrebatamento da igreja. Mas está aí os sinais do céu se cumprindo. Só semana passada eu imprimi 5 notícias. Vocês podem entrar lá no Yahoo, que tem várias sites de notícia. Então, são sinais no céu. Outra coisa que Deus usa, igual eu falei, que é a natureza, é o que tem chamado lua de sangue, que tem chamado a atenção de muita gente. E realmente a gente tem que atentar um pouquinho para isso sim. Por quê? E disse Deus, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 14, haja luminares na expansão dos céus, para ver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. Outro versículo em Jeremias 10, 2, também nos fala para a gente ficar tranquilo. Por quê? Assim diz o Senhor, não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis os sinais do céu, porque com eles se atemorizam as nações. A gente vê o mundo está apavorado. Porque o meteoro vai cair na terra dia 23 de setembro. Porque Jesus vai voltar agora ao jubileu, igual eu vou falar sobre o jubileu de Israel, Jesus está voltando. E o mundo fica apavorado. O Filho de Deus precisa ficar apavorado? Pelo contrário, para a gente ficar alegre, né? Você está voltando agora, glória a Deus. Se ele voltar hoje, amém. Estou subindo, vou para a glória. Que é lugar melhor que a glória? Outro dia me perguntaram assim, pastor, onde que é o céu? Onde que é o céu? Rapaz, o céu é onde Jesus está. Mas é para onde? É lá em cima? Eu falei assim, depende de referencial, né? Porque para cima, para mim, é para baixo para o chinês e para o japonês. Então, para mim, se é para cima, se é para baixo, para mim não faz diferença nenhuma. Para mim faz diferença onde Jesus está. Se Jesus está lá, eu quero estar lá. Mas Jesus vai estar no inferno. Não, então eu quero ir para o inferno, porque o inferno vai ser o melhor lugar do mundo para estar. Porque Jesus vai estar lá. Então eu quero estar onde Jesus estiver. É isso que a igreja tem que se importar. Não importar se é para cima, se é para baixo, não faz diferença nenhuma. Mas onde Jesus está, aí é que eu quero estar. Eu quero estar aí com Ele, o tempo todo. Então a gente não precisa ficar se preocupando e ficar apavorado com os sinais, de forma alguma. Lá em Lucas 21, 25 também fala, e haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra a angústia das nações e perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Eu ia trazer um pouco sobre a questão desse tsunami que aconteceu no Japão, aquela tsunami que aconteceu na Malásia e arrastou 350 mil pessoas para dentro do mar, e uma provável tsunami que está para acontecer agora na costa leste dos Estados Unidos. O El Niño nunca teve tanta força igual teve agora, que aquelas tempestades tropicais que tem na América Central, nunca teve tanto furacão, e aí vai. Então a gente vê vários sinais da natureza mostrando, a figueira está florescendo, Jesus pode voltar a qualquer momento. É isso que a palavra de Deus nos afirma. O dia e a hora, ninguém sabe. Eu não sei, ninguém pode prever isso. Mas os sinais nos mostram que realmente o fim está muito próximo. Então a gente vê o bramido do mar acontecendo, essas grandes tsunamis que aconteceram nessa última década. E a questão da lua. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, diz lá em Joel capítulo 2, versículo 31. E o interessante é que esse evento é chamado de lua de sangue, né, quando acontece o eclipse total da lua, né? Então,
a lua, a terra esconde o sol, e aí a lua fica vermelhada, ela fica muito vermelha. Então é por isso que é chamado de lua de sangue, quando é o eclipse total. E o sol se tornar em trevas é o eclipse total do sol, né? Quando a lua passa na frente, entre a terra e o sol, ela fica na frente, então ela esconde o sol, só dá para ver a borda do sol, né? E ele fica escuro. E aí são os sinais. Isso é uma coisa que a natureza acontece o tempo todo, né? De anos em anos aí esses eventos acontecem. Mas tem um evento em especial que chama de tetradilunar. O que é tetradilunar? São 4 luas de sangue seguidas. Ou seja, 2 no ano e 2 no outro ano. Isso é raro de acontecer. E quando acontece, é engraçado, pode dar mais um, que coincide com algum evento sobre Israel. Porque muita gente acha assim, os sinais vão se cumprir aqui no Brasil. Vai acontecer isso lá com a Dilma, que a Dilma vai acontecer não sei o quê. Que lá nos Estados Unidos, papapá. Amados, os sinais se cumprem sobre Israel. A profecia foi lançada sobre Israel. Então a gente tem que ver as datas e tal, acontecendo sobre Israel, não sobre o Brasil. E quando acontece uma tetradilunar, igual aconteceu em 49 e 50, foi o nascimento de Israel como nação. Coincidiu. De 67 e 68 teve outra essa aqui eu listei, eu entrei no site também, tá? De astronomia, e peguei todos os eclipses que tiveram. E todos aqueles que tiveram 4 seguidos, que formaram uma tétrade, eu marquei e procurei saber o que aconteceu naqueles 2 anos sobre Israel. E aí o que eu descobri? Olha que interessante. De 49 a 50 foi o nascimento de Israel como nação. Em 67 e 68, a Guerra dos 6 Dias, que foi, na verdade, a grande independência de Israel. No dia 7 de julho de 67, Israel tomou Jerusalém, e aí ela realmente se tornou um todo, se tornou realmente a nação por completo. Até então não tinha Jerusalém, né? Por isso que a capital é Tel Aviv, não é Jerusalém. E foi a Guerra dos 6 Dias, onde Deus operou um milagre, e Israel ganhou de 9 nações. 9 nações árabes se voltaram contra Israel, e Israel, sem preparo, ganhou dessas nações. Se vocês buscarem os relatos dos soldados de Israel, você fica maravilhado o que Deus fez. Um dos relatos que eu lembro foi que, na verdade, foi o relato de soldados egípcios. Tinha quase 1000 soldados egípcios e eles se renderam a 10 soldados israelitas. Aí os israelitas ficaram, por que vocês se entregaram tão facilmente, né? Aí os egípcios falaram assim, não, quando a gente olhou e viu essa multidão com vocês, não tinha como a gente guerrear. A gente ia ser esmagado. Que multidão de 10? Multidão de 10. Ou seja, eles viram anjos, né? Então, realmente, Deus agiu a favor de Israel na Guerra dos 6 Dias. E existem N relatos, até em jornais, mostrando isso, dos próprios soldados inimigos relatando esse tipo de coisa, de acontecimento na Guerra dos 6 Dias. E foi uma tetradilunar também. De 85 a 86 foi a intifada na Palestina, né? Foi o conflito entre a Palestina e Israel. Em 2003 e 2004 foi a construção do Muro da Cisjordânia, e mais um conflito com os jordanianos e com os palestinos. E 2014 e 2015. Vamos ver, né? Passa aí. Aqui, não dá para você ver, mas tem 4 bolinhas ali, tá? São 4 luas vermelhas, 4 luas de sangue. E o mais interessante dessa tetradilunar é a precisão com que esse eclipse total da lua acontece coincidindo com uma festa judaica. Isso que é impressionante. É isso que a gente tem que observar. A eclipse acontece desde que Deus criou o mundo, verdade. Mas 4 eclipses acontecerem justamente em festas judaicas, no dia 15 de abril de 2014, teve a Páscoa judaica, aconteceu um eclipse total da lua. No dia 8 de outubro, aconteceu a festa de Sukkot, que é a festa dos tabernáculos judeu. Agora em 2015, no dia 4 de abril, aconteceu outra lua e coincidiu justamente mais uma vez com a Páscoa judaica. E agora, dia 28 de setembro, vai coincidir mais uma lua de sangue, que é o eclipse total da lua, coincidindo também com a festa do tabernáculo. Poxa, a festa do tabernáculo e a festa da Páscoa tem as datas comemorativas dentro do ano judeu. Então ele já é marcado para anos e anos à frente. Você não muda a data da festa judaica, porque ela é de acordo com as estações do ano. Ela é de acordo com os dias, né? E o ano judeu tem 360 dias, não 365 como o nosso. É por isso que a gente vai entender a questão do jubileu mais para frente. E o interessante é que a lua também não marca a data para ter eclipse, né? Ela não marca, tal dia que eu vou fazer o eclipse e tal.
Ou seja, essas datas coincidirem é muita coincidência. É muita coincidência. Para mim são o quê? Sinais no céu. E a gente acabou de ler que lá em Gênesis fala, ó, e sejam eles para sinais. E também em Lucas fala assim, ó, e haverá sinais no sol e na lua. E em Joel 2,3, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Então a gente vê a palavra de Deus nos mostrando, nos dando pistas dos sinais que aconteceriam, que antecipariam a vinda de Jesus e o arrebatamento da igreja. Então a gente vê nessa tétrade, ali fala Blue Moon, tétrade, né, é a tétrade da lua de sangue, né? Então a gente vê isso acontecendo. E ali no dia 23, que é o que muita gente tem previsto e tal, as coisas acontecerem, porque no dia 23 de setembro ali, vai ter o jubileu judeu, né? E vai coincidir também, impressionantemente, né? Vai coincidir com o eclipse do sol. No dia 23 ali de setembro, agora, desse mês. Nós estamos nesse mês de setembro, né? Nós estamos no mês aqui que vai acontecer a festa de Sucote. Então, realmente é muita coincidência. E aí a gente tem que olhar para Israel. Por quê? Porque as profecias se cumprem sobre a terra de Israel. No dia 23 de setembro, acontece o jubileu judeu. E aí eu fui olhar na história, fui pesquisar um pouco de história. Aí eu entrei lá dentro de sites que falam sobre a história mundial, e eu fui ver que Israel se tornou nação no dia 7 de julho de 1967. 50 anos antes, foi a Revolução Russa de 1917. Olha que interessante. Observem como as profecias se cumprem e a gente não percebe. A gente não percebe as coisas acontecerem. Em 1917 aconteceu a Revolução Russa, né? Quando Lenin e Trotsky tomaram o poder dos czares e tal, e a história é grande, saíram da Segunda Guerra Mundial. Em 1918 terminou a Segunda Guerra Mundial. E até essa data, de 1917 e 1918, o judeu era perseguido no mundo inteiro. Todo mundo queria matar judeu. Por quê? Porque o judeu era os bruxos. Por eles guardarem a Torá, a lei judaica, eles têm a questão da asepsia, da higiene muito rigorosa. Então, quando aconteceu a peste bubônica na Europa, por exemplo, o judeu não morria. Por quê? Porque o judeu ele é muito limpo. Então, ele lava a mão antes de comer, ele limpa muito bem os lugares e tal, porque lá em Levítico traz várias leis de higiene. Então, ele é muito rigoroso quanto a isso. E a peste bubônica é transmitida pelo rato. Então, transmitia doença para lá e para cá, e o judeu não pegava doença. O que os espanhóis falaram? Esses judeus estão matando a gente. Esses judeus estão envenenando a gente, cara. Eles querem tomar o país. E aí começaram a matar judeu. Na Polônia, a mesma coisa. Na Rússia, na Alemanha, por exemplo, por que os alemães tinham tanta raiva dos judeus? Porque onde o judeu chega, ele prospera, né? Porque é a bênção que vem lá de Abraão. Então o judeu prospera mesmo. E aí, quando ele chegou na Alemanha, os judeus começaram a tomar conta da economia da Alemanha toda. Tanto é que os maiores bancos do mundo, a economia mundial, está praticamente na mão do judeu. Então, os judeus controlam a economia mundial. E lá começou a controlar os bancos. Os judeus falaram, peraí, ninguém vai tocar a nossa economia não, os caras chegou aqui e tá tomando conta do nosso dinheiro todo. Não pode negócio desse não. Tem que matar esses camaradas. Então, o mundo sempre teve muito ódio de judeu. Na Rússia não era diferente. Os russos mataram mais judeus do que os alemães. Isso a história abafa um pouquinho, mas os russos mataram muito mais judeu do que os alemães. Só que a partir de 1917, 1918, o que aconteceu? Os judeus começaram a voltar para Israel. E essa volta, por causa da perseguição, depois da Segunda Guerra Mundial, essa volta para Israel, a população de Israel aumentou muito, porque os judeus estavam espalhados pelo mundo, e aí que deu caminho a grandes tratados, a grandes conversas na ONU e tal, para em 1967 ele virar nação. Ou seja, em 1917, 1918, coincidiu com o jubileu judeu. O que é o jubileu judeu? Jubileu é a festa da libertação, do descanso. Ou seja, você trabalha, assim como tem o sábado, 6 dias trabalharás, no sábado terás o descanso. Beleza. O judeu também guarda. 7 anos ele trabalha, 1 ano ele descansa. E tem o jubileu de 50 anos. O que ele faz? 50 anos trabalha, tem a nação trabalhando.
o 50º ano é ano de descanso. Ninguém pode plantar, ninguém pode colher, ninguém pode fazer nada. É o tempo que a terra descansa, a nação descansa, e todo mundo fica tranquilo e ninguém faz nada. Fica de boa. Só que em 1917 aconteceu esse jubileu, e em 1918. Ou seja, e olha como que o jubileu de 50 anos judeu coincidiu com a volta do povo de Israel para Israel. Coincidiu com o mesmo ano. Coincidência, né? Aí depois, 49 anos depois, você somar 1918 com 50 anos, dá quanto? 1967. Dia 7 de julho, independência de Israel. Coincidiu com o jubileu judeu novamente, com mais 50 anos, o ano do descanso. E aí eles tiveram a nação restituída. Mais uma coincidência. Não é verdade? E, se você somar de novo, mais 49 anos, de 1967 para cá, vai dar entre final de 2015 e 2016. Não, mas 50 mais 67 dá 2017. Só que o 50º ano que é o ano de descanso. Então, vocês têm que somar 49. Ah, mas 49 dá 2016. Só que são 49 anos judeu. E o judeu tem 360 dias. Então, se você multiplicar 49 por 360 e dividir por 365, vai dar 48,3. Então, vai dar 48 anos mais 30% de um ano. Ou seja, Maurinho, 1967 mais 48, 2015. Mais 30% de um ano, que são 4 meses, 7 de julho, vai dar final de setembro e início de outubro. Ou seja, mais uma festa, mais um jubileu coincidindo com o final de setembro. É por isso que o mundo está apavorado, que é muita coincidência para o final de setembro de 2015. É jubileu judeu, é festa de Sucote, dos tabernáculos, coincidindo com 50 anos, um ano de descanso. E aí muitos falam assim, não, então, em 67 foi Israel se tornou Estado, e agora mais 50 anos vai ser o arrebatamento da igreja, vai ser o descanso eterno. Muitos estão pregando isso. Mas, na verdade... Ah, não, peraí, antes de você passar a volta. E aí é o que eu coloquei ali, né? Que agora, dia 23, vai ter o Yom Kippur, que é justamente o dia do perdão, que vai coincidir com os 50 anos da festa do jubileu judaico, e que coincidiu também com a tomada de Jerusalém, e Israel se tornou realmente Estado. Que são 7 Shemitahs, né? Ou seja, são 7 anos sabáticos. Então, 7 vezes 7, 49. Então, na soma dos 7 Shemitahs, você tem 49 anos. E o que quer dizer isso tudo? Nada. Quer dizer nada. E quer dizer muita coisa também. Por que eu falo isso? Não quer dizer nada porque a igreja não tem que se preocupar com o dia da manhã. A palavra de Deus diz assim, não vos preocupeis com o dia da manhã. Por quê? Nem os pássaros não trabalham nem ceifam, mas o Senhor os alimenta. O lírio do campo também não trabalha, e nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Basta cada dia o seu mal. Então a gente não tem que se preocupar com o dia da manhã, mas temos que ficar vigilante. Por quê? Porque os sinais, eles estão acontecendo. Isso mostra que a volta de Jesus está muito próxima. A vinda de Jesus está se abreviando. É muita coincidência. É muita coincidência. As datas, as luas, os sinais no céu, a quantidade de reportagem mostrando sinal no céu dos últimos meses para cá, é muita coincidência. E quando a coincidência é demais, a gente tem que desconfiar, né? E a palavra de Deus fala isso. Então, quando vir todas essas coisas acontecendo, atentai, porque a volta de Jesus está próxima. Então, a volta de Jesus, eu creio que realmente está muito próxima. Vai acontecer final de setembro? Não sei. Pode ser hoje. Pode ser final de setembro. Pode ser ano que vem. Pode ser no outro. A grande importância disso tudo é a gente permanecer vigilante. Porque realmente as profecias se cumpriram e os sinais estão se cumprindo cada dia mais pertinho um do outro. Então, realmente, é para a gente prestar atenção. E quando Deus coloca isso na natureza, é para Ele avisar a igreja. Para a igreja que está lá dormindo, que é a velha história das 10 virgens, que o pastor Marcos até pregou domingo passado. Não, volta aí. Aí. Em Mateus 25, do 1 ao 5, que fala o seguinte: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas.
E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Esse é o problema da igreja. Por quê? Porque a igreja dorme. As 10 eram virgens, as 10 eram crentes, as 10 era a igreja do Senhor. Dentro da igreja, todas as 10 tinham lâmpada. O que é a lâmpada? Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então a lâmpada é a palavra. Todas elas tinham a palavra. Todas se reuniam no domingo para ouvir a pregação. Todas conheciam as escrituras. Mas todas elas cochilaram. Não ficaram atentas aos sinais do céu. Deus mostrando os sinais, ó, o noivo está voltando, o noivo está chegando, e está todo mundo dormindo, está cochilando, está tranquilo. E esse que é o problema. Passa mais uma aí, tem uma pergunta. O que tem, mais um, o que tem te impedido de buscar esse azeite? Porque o grande problema é que toda a igreja cochilou, não ficou prestando atenção nos sinais de que o noivo estava chegando. Mas quando houve o alarido, ou seja, quando falou assim, ó, o fim está muito próximo, elas acordaram. É o que você está fazendo hoje, você está acordando. Os sinais estão se manifestando, os sinais estão se cumprindo. Aí você olha para assim, o que o Donai falou, o pastor Donai falou, tem sentido. É muito sinal se cumprindo, muito próximo um do outro. Tem muito sentido esse negócio. Aí você acorda. Só que acordar não significa nada. Ter a palavra também não significa nada. Ter o azeite é que significa muita coisa. Porque só é salvo quem tem o selo do Espírito Santo, quem é selado. Só é selado quem tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro dele. Essa é a diferença, é o azeite. E o que atrapalha a gente buscar esse azeite? Porque a palavra de Deus diz, né? Aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, quem bate se abre. Então quando buscamos a presença, buscamos o Espírito Santo de Deus, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Mas muitas coisas nos atrapalham a buscar esse azeite e encher nossas vasilhas desse azeite. Trabalho, lazer, estudos, tanta coisa. Isso é pecado? De forma alguma, não é. Mas há tempo para todas as coisas. Há tempo para tudo. Há tempo de trabalhar, há tempo de estudar, há tempo de ter lazer e há tempo de orar. Há tempo de examinar as Escrituras. Há tempo de buscar a presença do Senhor. Há tempo para tudo. Aí você vai falar assim, não, os sinais estão se cumprindo muito próximo, eu vou largar tudo e vou só orar o dia inteiro, eu vou para o monte ficar só orando. Aí Jesus leva mais uns meses para chegar, você morre de fome, né? Aí é suicídio. Suicídios não herdarão o reino de Deus. Então a palavra de Deus não diz isso não. A palavra de Deus diz que casavam, davam-se em casamento, ou seja, você continua estudando, você continua trabalhando, você continua tendo seu lazer, mas há tempo de buscar a presença do Senhor, no dia a dia. No dia a dia, todos os dias, eu examino as Escrituras, todo dia eu oro, todo dia eu busco azeite, todo dia eu busco a presença de Deus. Então se Ele vier hoje, eu tenho azeite. Se Ele vier amanhã, eu tenho azeite. Se Ele vir no final do mês, eu tenho azeite. Se Ele vier o ano que vem, eu tenho azeite. O problema é se eu não tiver o azeite. Aí são as 5 loucas. E as 5 loucas vão ficar para trás. E aqui não fala do mundo, não. Atentem para isso. Porque as 5 eram virgens, as 5 tinham lâmpadas. Aqui está falando da igreja. E metade ficou para trás. Por quê? Está só na igreja. Não tem azeite. O que adianta estar na igreja se você não tem o azeite? Se você não tem o Espírito Santo de Deus na sua vida? Não adianta nada. Mateus 6,33, todo mundo sabe esse versículo de cor. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O mais importante, o primordial na vida do Filho de Deus, é buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, porque tudo depois ele é acrescentado. 1 Tessalonicenses 3, do 12 ao 13, diz: E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros, e para com todos, como também o fazemos para convosco, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos.
O que tem que permanecer é o amor. A vinda de Jesus está próxima, então o que eu tenho que fazer? Amar. Amar as almas. Pregar o evangelho para elas. Desejar que elas venham ao conhecimento da verdade. Se vai ser hoje, se vai ser amanhã, se vai ser final do mês, se vai ser ano que vem, não importa. Eu sei que está muito próxima a vinda de Jesus, então eu tenho que pregar o evangelho. Eu tenho que desejar, eu tenho que amar as pessoas. Eu não quero que ninguém se perca, eu não quero que ninguém vá para o inferno, então eu preciso pregar a palavra. Eu preciso levar o amor de Jesus às pessoas que estão lá fora, as pessoas que ainda não têm ainda o conhecimento da palavra. E amar não apenas lá fora, mas amar aqui dentro também. E às vezes a gente fica com fofoquinha, invejinha, uns trem que não cabe dentro da igreja do Senhor. É o tipo de pensamento e de sentimento que não pode existir dentro da igreja do Senhor. Isso é pensamento e sentimento e atitude das 5 loucas. E é por isso que elas não têm o azeite. A virgem que tem o azeite, ela não tem tempo para fofoca. A virgem que tem o azeite, ela não tem tempo para inveja. A virgem que tem o azeite, ela não tem tempo para ficar abrindo a boca para falar besteira, para pensar besteira, para desejar besteira, porque ela tem o azeite. Então a palavra de Deus diz o seguinte: julgue cada um a si mesmo. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Olhe para você, julgue as suas atitudes, julgue o seu pensamento. E aí você vai ver se você está entre as 5 loucas ou entre as 5 prudentes. Outra palavra nos afirma o seguinte, lá em João 3,16, né? Isso aqui é o princípio de tudo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o desejo de Deus para todo ser humano. E esse tem que ser o nosso desejo também. Levar o amor de Jesus a todas as pessoas, para que todos venham ao conhecimento da verdade. Não importa se nessa igreja ou em outra igreja, não importa onde, importa se a pessoa estiver com Jesus. É isso que importa. E lá também em Lucas 9, 23. Mas passou o que eu preciso para buscar esse azeite? A resposta aí, ó. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e toma cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23. Pastor, eu quero estar entre as 5 prudentes. Eu quero ter azeite na minha vida. Primeiro passo, nega o seu eu. É o primeiro passo. Enquanto a psicologia e o mundo fala assim, não, satisfaça o seu eu. Se você estiver bem consigo mesmo, você está bem demais. Faça tudo que o seu eu desejar. Aí você vai com o seu eu para o inferno também, sem problema nenhum. Não tem problema. A palavra de Deus me diz o contrário. Negue-se a si mesmo. O primeiro passo é negar o meu eu. Espera aí, não. Primeira coisa, não sou ninguém. Não sou nada sem Jesus. Não vou para lugar nenhum sem o caminho, que é Ele. Então, o primeiro passo, negar o meu eu. A palavra de Deus me fala completamente o contrário que o mundo prega. Nego o meu eu. Tomo a cada dia a minha cruz. O que é a minha cruz? A minha cruz é um grande problema para me carregar o resto da minha vida, não é verdade? Não é verdade, igreja? Misericórdia, como diz o Cacá. Misericórdia. Não. Eu vejo muita gente falando assim, minha casa tem a pessoa que é enferma, é a minha cruz. Vou carregar a minha cruz. Não, essa enfermidade é a minha cruz. Essa enfermidade, meu amigo, é a cruz do capeta. Não é a sua cruz, não. Você quer carregar a cruz do diabo. Misericórdia. A cruz ali, ó, tome cada dia a sua cruz. A minha cruz aqui, ó. Isso aqui é minha cruz. A cruz é a palavra de Deus. Então eu tomo a cada dia a minha cruz. Eu tomo a cada dia a palavra de Deus na minha vida, a palavra do Senhor na minha vida. Isso é tomar a cruz de Cristo. Então a cada dia eu tomo a minha cruz e sigo a Cristo. Por quê? Porque o fardo do Senhor é suave, é leve. Ele levou sobre si toda a enfermidade, toda a dor. Então a cruz de Cristo é a sua palavra. Então eu preciso seguir a palavra. Outro passo muito importante, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Então, seguir a paz com todos e a santificação. Você tem paz com todos? Ah, pastor, tem uma pessoa lá que eu vou falar com você. Eu tenho paz com todo mundo. Mas ciclano, não dá muito certo não tenho paz com ele não. A palavra de Deus diz o seguinte, a oração do Pai Nosso, né, é muito clara em dizer, né, Senhor,
perdoa as minhas ofensas como eu tenho perdoado. Ou seja, eu só sou perdoado à medida que eu perdoo. Então, se eu não perdoo, se eu não tenho paz com todos, se eu não estou perdoando, eu não vou ser perdoado. Se não existe perdão, não existe salvação. Um passo leva a outro passo. Esse é o caminho da salvação. Então, primeiro eu nego o meu eu. Neguei o meu eu, toma a palavra. A palavra me diz o seguinte: seguir paz com todos. Não tem que odiar ninguém, tem que amar a todos. Se existe alguma desavença, procure a pessoa e peça perdão. Ah, mas ela que errou. É sempre o outro que erra, né? Impressionante. É nunca a gente, é sempre o outro. Não tem problema não. Se foi o outro, tenho certeza que foi o outro que errou, não tem problema não, vai lá e pede perdão a si mesmo. Só, eu estou meio chateado com você, você me perdoa, porque eu vou falar com você, eu estava com vontade de dar uns tapas no você. Pede perdão. E segue a paz com ele. Então, seguir a paz com todos. E o quê? A santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O princípio é esse. Nego o meu eu, tomo a minha cruz, tomo a sua palavra, sigo a paz com todos e me santifico. Como, pastor, que eu me santifico? Enchendo minha vasilha de azeite. Como é que eu encho minha vasilha de azeite? Orando, examinando a Escritura, buscando a presença do Senhor, buscando fazer a vontade dEle. Cantando, que a gente cantou no último louvor aqui, ó. Espírito, o quê? Santo Espírito, és bem-vindo aqui. É aqui, não é aqui não. Eu quero lá que o Espírito Santo de Deus fique aqui, eu quero que fique aqui. Eu quero ir na vasilha, eu quero ir do lado de fora da vasilha. Queimado. Então, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher este lugar. Aqui, ó. É o desejo do meu coração. Então, encher este lugar aqui, ó. O que a gente cantou no último louvor é tremendo. Porque é assim que eu encho o meu azeite, cara. Quando eu adoro, quando eu oro, quando eu examino a Escritura, eu estou enchendo minha vasilha de azeite. Então, se Jesus vier hoje, estou indo para a glória. Se vier no final do mês, estou indo para a glória. Se vier ano que vem, estou indo para a glória. Eu não posso deixar faltar azeite na minha vida. E tudo resume-se aqui, ó, santificação. Santificação. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então, se existe coisa para consertar na sua vida, conserte. Peça perdão. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a imundícia. É isso que afirma a sua palavra. Aproveite, igreja, aproveite, meu irmão, porque hoje Jesus é advogado. Depois do arrebatamento ele não vai ser mais advogado, ele vai ser juiz. Aí é o problema. Aí é o problema. Com o advogado ele faz tudo para te livrar. Ele intercede para você, ele fala, ele pá. Não, meu cliente, de jeito nenhum, meu cliente não. Esse é lavado, esse é puro. Só que amanhã vai ser juiz. O juiz não, o juiz gosta de bater o martelo. O juiz dá a sentença. Então aproveite enquanto ele é advogado. Busque a paz com todos e a santificação, para você ver o Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus.